pelas crianças aí. Paz de Deus. Meu nome é Lucas. Homem Lucas, pastor, igreja. A mamãe vem aqui cantar. O Gil Marcos não. E o Tato tem o piano para tocar. Eu tenho eu tenho violão, a casa. Eu tenho bateria. Eu tenho a bateca. Vamos lá para a mensagem. Tá todos preparados? Filipenses, capítulo 2. Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite nesse momento, mas pode ser boa tarde ou bom dia, né? Hoje é domingo, 16 de novembro de 2025. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, juntamente com a pastora Suzy, juntamente com os irmãos. Estamos aqui para abençoar a tua vida, abençoar a tua família, e o pastor Lucas também, ele perguntou aqui, eu pai, amém Lucas, e o Isaac também, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Olha o tema da mensagem, fala para quem está do lado aí, a mente de Cristo e o caminho da humildade, é o que nós precisamos, irmãos, a mente de Cristo. Se você tem alguém do teu lado em casa, fala para essa pessoa, que tenhamos a mente do Senhor e um coração de humildade, que é muitas vezes o que nós não temos visto nos púlpitos, né, cristãos, muitas vezes, né? Não estou dizendo em todos, por favor, mas muitas vezes a gente vê a falta dessa simplicidade, dessa humildade. Mensagem no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que está no YouTube, no corte dessa gravação, a gente transmite ao vivo pelo Facebook, todo domingo, 19 horas da noite, o nosso Facebook, mas também temos um canal no YouTube, onde a gente joga todas as mensagens, parte dos louvores, está lá no nosso canal, @imelriopreto, e você nos acessa, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, temos o nosso site, www.metodistalivre.org, que está o endereço aqui embaixo, passando para vocês depois. Você acessa todo o nosso conteúdo, fica por dentro da nossa agenda. Vamos lá? A epístola aos Filipenses é uma carta escrita por Paulo, enquanto o apóstolo ainda estava preso. É marcada por uma surpreendente alegria espiritual. Olha que interessante, né? Mesmo que Paulo estivesse preso, a carta era marcada por uma alegria espiritual. Olha que interessante. E no capítulo 2, Paulo está apresentando uma das mais sublimes cristologias do Novo Testamento, convidando a mim, a você, a todos nós, a igreja de Cristo, a refletir a própria mentalidade do nosso Senhor, uma mentalidade de humildade, de serviço e de entrega. Olha que interessante. E nós, metodistas, essa mensagem ela ecoa para nós, com certeza de maneira especial, uma vez que Wesley, o fundador, né, ou um dos fundadores do metodismo livre, Wesley sempre ele via que a santidade, né, ele defendia que a santidade prática de um coração do ser humano moldado à imagem desse Cristo maravilhoso. Vamos para o primeiro ponto? Fala para quem está do lado aí, olha. A humildade como fundamento da comunhão. Fundamento da comunhão. Paulo inicia aqui um apelo, justamente pastoral, profundo. Vamos ler lá no capítulo 2, até o que a pastora acho que já abriu, né? Verso 1 ao 4. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Olha lá, quando você está achando que você é fraco, ó, unidos com Cristo. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Verso 2. E então peço que vocês me deem esta alegria, vivam em harmonia uns com os outros, tenham o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só coração, sejam unidos de alma. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Verso 4. Não cuidem somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que interessante, né? Paulo falando sobre a união com Cristo, a unidade em Cristo implica essa comunhão, não apenas
uma comunhão meramente social. Eu faço parte de uma igreja. Eu sou membro de uma igreja. Não é apenas um clube, uma sociedade, não. Mas aqui Paulo está nos chamando para uma implicação de uma comunhão espiritual. No verso 13, inclusive, está aqui, né, que essa humildade, ela não é apenas um sentimento. A humildade, ela tem que ser uma decisão espiritual na vida do crente. Não pode apenas o crente sentir-se simplesmente um sentimento de humildade ou de inferioridade, não. Mas precisa ser algo espiritual dentro de nós. O primeiro teólogo que nós vamos analisar é o teólogo Adam Clarke. Eu sempre gosto dos escritos do Clarke, né? Ele sempre vem com uma sabedoria muito grande. É um teólogo metodista, século XVIII, XIX, Clarke. E olha o que ele diz para nós: se houver, portanto, qualquer consolação em Cristo, se realmente participam desta graça, se existe algum conforto no amor, alguma comunhão do Espírito, então devem manifestar isso pela perfeita harmonia entre... Então, primeira coisa, a harmonia que Clarke está defendendo. A igreja precisa estar em sintonia, em harmonia. O segundo ponto que Clarke fala, aqui em Filipenses 2, de 1 a 4... nada deve ser feito por rivalidade ou por um espírito de ambição pessoal. A vanglória é uma das maiores pragas da igreja. Olha que forte o teólogo. O verdadeiro discípulo de Cristo sempre considera o outro como mais excelente do que si mesmo. Não porque negligencia os seus próprios dons, mas porque reconhece que tudo o que possui lhe foi dado pela graça. Olha que interessante. Então é quando a gente olha para alguém, mesmo que aquela pessoa seja cristã, né? Ainda que aquela pessoa seja evangélica, cristã, olhar com olhos de sinceridade, de humildade, não porque você acha que ela seja melhor, não, mas porque essa humildade está em nós, sabemos que foi Cristo quem nos deu a graça maravilhosa, os dons que nós temos. Isso é importante, irmãos. O primeiro ponto, essa humildade, essa simplicidade, tem se esquecido nos dias de hoje. Muitas vezes as igrejas têm passado a ter os cultos que são os verdadeiros shows. Shows no entretenimento, show no emocionalismo, show de assistência social. Opa, tem igreja aí hoje que faz assistência, é assistencialista mesmo. É maravilhoso o trabalho dela social. Tudo isso é muito bom, mas será que é isso que Cristo quer, apenas isso que Cristo quer de nós? Não. Nós, como igreja de Cristo, precisamos entender que somos participantes desta graça, temos que ter essa harmonia entre o corpo, sem divisão, sem briga, sem contenda, e temos que ter uma igreja simples, não no sentido simples somente do prédio, das estruturas, não seria isso, mas uma igreja simples no sentido das nossas vidas espirituais. O que você tem buscado? O que tem sido prioridade para você, meu querido e minha querida? O que tem sido prioridade para nós, igreja? Cristo nos leva a um momento, Cristo nos chama para um momento de refletirmos as nossas ambições, a nossa vida. Muitas vezes nós temos visto esse evangelho sendo vendido, como eu disse, como um show, né? Você vai ao culto, você vai àquele local, e realmente é um exibicionismo muito bonito. É uma coisa realmente fantástica, é fora do comum. Não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu estou dizendo, será que é isso que Jesus quer de nós? Será que é isso que Jesus procura em nós? Olha o que um teólogo presbiteriano, Albert Burns, né? Eu sempre cito porque eu tenho os comentários deles, né? Então eu tenho um comentário do Burns, do Wesley, do Clarke, e de outros teólogos com certeza, mas olha aqui um teólogo presbiteriano, que bonito que é a mensagem que ele pode dar para nós ainda hoje, hein? Albert Burns também, século 18, 19, né? Faz tempo. Mas olha o que ele pode falar ainda hoje para a gente. A ambição por reputação ou distinção pessoal destrói a unidade do corpo de Cristo. A verdadeira humildade se manifesta quando os crentes veem uns aos outros como superiores em graça ou utilidade e dedicam-se ao bem comum, não apenas aos próprios interesses.
Você está ouvindo? E se dedicam ao bem comum, irmãos. Comunidade. Eu sempre bato nessa tecla, já faz anos que eu tenho pregado sobre isso, que a igreja ela não é associação, a igreja não é sociedade, a igreja é uma comunidade. Albert Burns. Então, primeiro ponto, a humildade, nessa mentalidade de Cristo. O segundo ponto, fala para quem está do lado, a renúncia. Como Cristo é um modelo para nós de renúncia. Vamos ler no verso 5, capítulo 2, do 5 ao 11. Hoje é um estudo de Filipenses, capítulo 2. Vamos comigo? Na nova tradução na linguagem de hoje, que é a tradução que a gente usa aqui aos domingos. Filipenses 2, verso 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Olha lá, irmãos. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Verso 8, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Verso 9, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Verso 10, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Verso 11, e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. No grego, a palavra mente é phronen, com PH, phronen, que significa orientação interior, disposicional. Aqui, quando Paulo está usando phronen, que é essa mente, não se trata apenas de imitar os atos de Cristo. Não era apenas imitar os atos, mas Paulo está dizendo para nós buscarmos o seu modo de ser e de viver. A mente de Cristo é isso. Não é apenas repetir atos, mas é o viver como Cristo viveu. Enquanto que, no verso seguinte, ele fala que Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a divindade, mesmo tendo todo o poder e a glória e a graça, ele abriu mão, tornando-se ser humano, não é assim? No grego, morphtheo, que é a morfologia de Deus, né? O morphtheo, que é a forma de Deus, a divindade, indica a essência da identidade divina no grego. Cristo, ele, presta atenção, olha que bonito que eu achei, entre os teólogos. Cristo não abriu mão da divindade, mas ele abriu mão da prerrogativa de exercer os direitos divinos de forma gloriosa. Cristo nunca deixou de ser Deus. Olha que interessante, é verdade. Ele nunca deixou de ser Deus, ele apenas deixou de exercer os seus direitos como deidade. Ou seja, ele continuou sendo Deus, mas ele não fez jus àquilo que a divindade lhe dava. Permanecendo humilde, simples como seres humanos. Vamos para um teólogo batista. Olha que interessante, o John Gill, que também sempre tem comentários maravilhosos, né? Eu gosto dos comentários do Gill. O John Gill, ele é um teólogo muito espiritual, os comentários dele são realmente, embora ele seja um excelente, um exímio exegeta, é um grande teólogo, principalmente em hebraico, mas eu gosto que o John Gill, ele sempre tem uma pitada espiritualista, sabe? Ele sempre tem um comentário com viés espiritual. Olha o que o Gill fala nesses versos aqui em Filipenses 2, capítulos 2, do verso 5 em diante. Cristo Jesus, embora existisse na forma de Deus, não julgou ser um roubo ser igual a Deus. Esta é uma clara prova da sua verdade e eterna divindade. Ele possuía a natureza e a glória divinas antes da sua encarnação, mas o seu esvaziamento significa que ele não insistiu na manifestação dessa glória enquanto estava no estado de ser humano, encarnado. Ou seja, ele tinha todo o poder.
Ele tinha toda a glória, ele manteve toda a honra, ele manteve todo o seu poder, ele manteve toda a sua realeza, ele manteve toda a sua majestade. Entretanto, ele não fez jus aos seus direitos de Deus. Ele não usou o poder no sentido de trazer-lhe os benefícios divinos. Mas Cristo, olha que bonito que o John Gill continua dizendo: ao tomar a forma de servo, ele assumiu a natureza humana, sujeitou-se às debilidades da natureza humana, exceto o pecado. A única coisa que Cristo, na visão do Gill, e eu tenho certeza na visão nossa, né, que Cristo não compartilhou sendo humano, sendo encarnado, foi o pecado. Tornou-se semelhante aos homens, mas incorruptível. Filho de Deus, tornou-se verdadeiro homem, mas não tomou o pecado em si, tomou sobre si, mas não em si. Olha que interessante. Aí a gente vai ao texto lá de Isaías, né? Ele tomou sobre si, mas ele não tomou em si, ou seja, embora a sua obediência foi voluntária, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não foi qualquer morte na igreja. Eu digo sempre, né? É uma das piores execuções que haviam no tempo de Jesus, na Palestina, naquele tempo. Era justamente a crucificação. Uma morte dolorosa, uma morte vergonhosa, porque trazia para a pessoa e para toda a família uma maldição, né? A crucificação. Mas ele suportou, porque Cristo se humilhou, Deus o exaltou com suprema autoridade, e nós, seres inteligentes que somos, temos que reconhecer o seu senhorio e dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, que é o texto que Paulo fala para nós aqui em Filipenses. Cristo, olha que interessante, temos que seguir os seus atos, mas não apenas as suas ações, mas o seu modo de viver. Como era o modo de viver de Jesus? O modo de Cristo de vida era um modo de simplicidade, né? Desde já o seu nascimento, a gente vê que foi tão simples, tão humilde, e sua vida como um todo. E por último ponto, mas não menos importante, que eu achei tão importante esse tema, vivendo em serviço ao reino. Vamos lá? Filipenses 2, agora no verso 12. Olha que bonito. Para encerrar, está aberto aí, Isaac? Filipenses 2, verso 12, filho. Vamos lá. Na nova tradução. Portanto, meus queridos amigos, como vocês têm obedecido sempre quando eu estava aí, e muito mais agora que eu estou ausente, Paulo está falando, olha, ele estava na prisão. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Amém. Ah, pastor Júlio, Paulo está ensinando aqui que a salvação é pela obra. Não, irmãos, não é isso. Não significa que nós seremos salvos pelas obras, mas tem até um comentário aqui, onde Paulo está dizendo que nós vamos desenvolver a nossa salvação. Nós vamos desdobrar e trabalhar até o fim, meus queridos. O comentário de Wesley nesse versículo é o seguinte: Deus está sempre agindo em vocês, irmãos, para que queiram e façam o que agrada a Ele. Essa é a cooperação entre a graça divina e os homens, os seres humanos, uma cooperação, um fundamento de toda a santificação. E nós respondemos ao poder desse Deus por obediência ativa. Deus está sempre agindo entre nós, irmãos. A palavra ótheos energon. Ótheos, que é de Deus, né? Energon. O sujeito da ação, ele é Deus. O querer e o realizar acontecem de modo sinérgico. O que é sinergia? Lembra que nós aprendemos no grego domingo passado? Sinergia, quando duas coisas estão juntas, juntam suas forças, há uma sinergia. Aqui Deus nos capacita àqueles que respondem o chamado dele. Nosso serviço pelo reino. Servir o reino não é apenas pregar.
servir o reino não é apenas louvar aqui, vir aqui à frente, é muito bonito isso. Isso não é só isso, servir o reino. Mas servir ao reino é em tudo que nós façamos. Quer comamos, quer bebamos, façais tudo para a glória de Deus. O que quer que seja, irmãos, que façamos. Que seja para a glória dele. E para encerrar, vixe, agora vai pegar, hein? Filipenses 2,14, vamos lá? Estou encerrando já. Olha aí, esse texto é para você de casa e para mim aqui, ó. É para nós. Já leu aí? Está até grifado, né, pastor? Filipenses 2, 14 e 15. 14. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Vamos repetir, Isaac? Façam tudo sem queixas nem discussões. Guarda aí. Filipenses 2,15. 2,14 e 15. Olha o 15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus, e no meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Jesus nunca orou para que Deus nos tirasse da terra. A oração dele no livro de João, capítulo 17, antes dele ser capturado, ele já sabia que era aquela última semana. Cristo faz uma oração em João capítulo 17. E ele começa a oração dele dizendo, olha, não é para você tirá-los do mundo. Sabe, irmãos, nós estamos no meio de uma geração, no meio de um povo, pessoas más que não querem saber de Deus. Mas não é por causa disso que nós vamos nos afastar de Deus. Pelo contrário, sou eu e você, somos nós, que vamos mostrar para esta terra que ainda existe uma chance, chamada Jesus. Aleluia. Vivemos numa geração corrompida, e olha, hein, acho que nem Sodoma e Gomorra foi tão depravado, tão corrompido quanto a nossa sociedade o é nos dias de hoje. Sabia? Não sei não. Eu não vivi no tempo de Sodoma e Gomorra, mas pelo que nós lemos na Bíblia, até Jesus disse que haveria mais misericórdia lá, né? Do que nos tempos atuais. Sabe o que significa, irmãos? Vivemos no meio de uma geração perversa. Vivemos no meio de um povo mau, de um coração mau, de pessoas que estão com a maldade à flor da pele. Por isso, o nosso testemunho precisa ser de Cristo, precisa não ser apenas a mente de Cristo, mas o agir de Cristo. Olha o comentário do teólogo John Gill, desse versículo, finalzinho aqui, ó. Resmungos e contendas desonram a fé cristã e quebram a unidade. Quem que resmunga aí? Uma comunidade cristã exemplar evita esse comportamento para que o testemunho do evangelho não seja manchado. Por isso, nós estamos nos oferecendo, vamos continuar no verso 16, Filipenses 2, olha o verso 16. Oferecendo-lhes a mensagem da vida. Assim, se vocês fizerem isso, eu poderei me orgulhar de vocês no dia de Cristo, pois saberei que não corri inutilmente e que o meu trabalho não foi à toa. Paulo está lá na prisão e ele está dizendo, olha, eu espero que vocês permaneçam firmes em Cristo, porque quando eu chegar no final, nada que eu fiz seja em vão. Olha o que ele continua no verso 17. Filipenses 2, 17. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isto acontecer, eu ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Sabe o que é? Paulo estava vendo que estava chegando no final para ele. Ele estava preso,
Ele estava vendo que não ia ter saída, que não ia ter escapatória. Então ele já começa, e ele começa aqui nesse versículo, já como a vida dele fosse uma oferta, tudo que ele havia feito como apóstolo. E Paulo conclui com alegria. Olha que lindo, né? Ele está preso, está prestes a morrer, mas ele termina o verso 18, Filipenses 2,18. E vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Paulo conclui com alegria pastoral que a sua vida derramada como libação é expressão do serviço sacrificial. Spendomai no grego. Serviço sacrificial. Irmãos, Filipenses nos chama para sermos discípulos de forma humilde, uma vida modelada com a mente de Cristo, renunciando privilégios e abraçando o serviço do reino, que a igreja assim viva, torne-se a luz em meio à escuridão, que a igreja seja a expressão visível do reino de Deus nesta terra. E a nossa oração seja, irmãos, Senhor, dai-nos a mente de Cristo, para que em humildade e em amor, sejamos uma igreja que brilha. Aleluia. Então nós abordamos 3 pontos. O primeiro, buscarmos a humildade do Senhor. O segundo, a renúncia do Senhor. Ele renunciou o poder, ele renunciou o posto, ele renunciou todas as dádivas, todas as consequências que ele teria sendo Deus, ele renunciou. Será que tem renúncia aí na tua vida? Será que tem renúncia na minha vida? Será que a gente tem renunciado? E o último ponto, possamos viver em serviço ao reino de Deus. Que essa mensagem fique aí no teu coração, de Deus para você, em nome de Jesus. E eu já deixo aqui um convite para você que está ao vivo nos assistindo. Venha nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Nós estamos quase que esquina com a rua Pedro Amaral. Fritz Jacó, esquina com a Pedro Amaral. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.